Fala galera, esse é o Matraqueiros Podcast, o podcast da música maranhense. Eu quero convidar vocês para sempre ouvirem a gente pelo Spotify ou assistirem o Matraqueiros no YouTube. Procura a gente lá, Matraqueiros. E também assista os cortes especiais aqui do nosso programa no Instagram. Acompanha tudo por lá, todas as datas, todos os artistas que vão participar, os artistas maranhenses que vão participar aqui do nosso podcast querido. Estou acompanhado, como sempre, do meu amigo Thierry. É isso aí, galera, ficha massa. Eu queria dizer também que a gente está aqui nessa câmera aqui com o João Simas, Luísa Fernandes nessa, a produção também, Liana Viegas, que dando suporte para a galera. E temos aqui a nossa convidada de hoje, que todo mundo sabe, que já acompanha aqui o podcast, sabe que eu sou um cara apaixonado por vozes femininas, e essa é uma das que também me emocionam sempre que eu escuto, que eu tenho o prazer de escutar. Regina Araújo, bem-vinda ao Matraqueiros. O que vai fazer com tanta história que carrego em corpo, que trago na memória? O que vai fazer com tanta história que carrego em corpo, que trago na memória? Se perguntar, talvez eu fale, eu vou sim, se precisar. Por onde andei vai confessar que tudo que resta pra hoje eu vou dançar. Que agora eu quero me ver, não importa se não tem você, duvide, vou me amanhecer. Que agora eu quero me ver, não importa se não tem você, duvide, vou me amanhecer. Se adormecer, incomode não. Se me acordar, não tem perdão. Que hoje eu me levo até depois das 6. Que hoje eu me levo, me levo. Que agora eu quero me ver, não importa se não tem você, duvide, vou me amanhecer. Que agora eu quero me ver, não importa se não tem você, duvide, vou me amanhecer. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Muito feliz por estar aqui participando desse podcast maravilhoso e com duas pessoas que eu também admiro muito, né? Que são músicos da cena também, uma cantora maravilhosa aqui ao meu lado, e só gratidão pelo convite. Massa. Amiga, a gente que te agradece por você estar aqui hoje, essa cantora de tanta densidade nas suas composições e que traz bandeiras tão importantes. Rê, conta pra gente um pouco do início da tua carreira, quando que tu sentiu, assim, que a missão da tua vida era fazer música e que você queria sair por aí e tocar? Então, a música na minha vida começou muito com a influência da minha família, né? Toda a minha família sempre foi muito religiosa, então eu cresci vendo os meus irmãos tocando algum instrumento na igreja, minha mãe cantando alguma coisa na igreja. E como eu sou a mais nova, né, dos irmãos, então eu sempre tive uma referência. Meu irmão mais velho era violonista, o outro tocava contrabaixo, o outro tocava bateria. Então tudo isso, e os meus pais também eram envolvidos com a música. Então nesse contexto bem familiar e com essas experiências também dentro da igreja,
acabei, né, me entregando à música a partir desses dois polos, né? A família, essa rotina de ir pro vocal, cantar, escolher, ensaiar uma música no vocal das crianças. Então, começou daí. Só que o lance da composição já veio um tempão mais tarde, né? Depois que eu entrei já na universidade, aos 19 anos, eu já tinha feito alguma canção timidamente, mas nunca gravava, nunca, né, dava tanta atenção assim e acabava esquecendo. Mas você cantava no contexto da igreja, ali nas reuniões, nos encontros da igreja. É muito forte essa cultura, né, da música nesses espaços. A gente tem na cena maranhense muitos músicos que advêm. Sim. Você sente isso? É um incentivo que rola ali da turma É muito, acaba sendo uma parada muito orgânica, assim. Sociabilidade, da juventude. Porque, por exemplo, até um certo tempo, eu nunca tinha entendido que cantar e tocar foi uma escolha, assim. Eu decidi ser cantora, não. Foi tudo assim muito... Tu olhava... Naturalmente, tu já gosta da música, né? E esse processo está muito embutido. Então, para onde tu tá olhando... tá tendo um incentivo de alguma parte. Eu via os meus irmãos tocando e era aquela coisa de solar um hino do vocal, do coral. Então, acaba que o contexto te afeta, né? E te potencializa em algum aspecto, né? E te despotencializa talvez em outros. Porque eu lembro que quando eu precisei ir para fora, para cantar, para sobreviver, para trabalhar na noite, eu não tinha muito conhecimento do repertório, né? Da música popular brasileira. Então, eu me limitava muito a escutar, ter a referência do gospel na minha trajetória musical, mas eu desconhecia muitas coisas, né? Então, quando eu precisei sair para trabalhar, eu sentia um pouco desse choque. Nossa, cara, a música é muito vasta, assim, sabe? Não só a música em si, mas, assim, a diversidade de pessoas, de estilos, de letras, de poesia. Então, isso eu já fui vivenciando já na minha fase mais adulta, depois dos 17, 18 anos, que eu fui começando a escutar outras coisas, sair um pouco da bolha. Massa. Sim. Aí eu queria saber justamente dessa fase, né? Que tu tem um álbum, eu acho que foi o primeiro que tu lançou, né? Que ele tem a gente percebe muito ali uma influência do gospel, né? Uhum. E nesse, tipo assim, até Tirem as Cercas, rolou uma transformação muito grande, assim, da Regiane, né? Eu queria saber, Regiane, das tuas influências, pô, tanto desse primeiro álbum até agora o Tirem as Cercas. Então, o meu primeiro álbum, ele foi feito e gravado nessa minha transição. Eu não sei se vocês puderam escutar algumas obras desse EP, que você vê que ao mesmo tempo que tem uma influência religiosa, mas também eu não me prendo nem uma poesia a algo estritamente religioso, porque eu já fui amadurecendo essa consciência de que eu queria que minha música fosse universal. Eu queria falar de coisas importantes, mesmo tendo uma influência forte da igreja e dos princípios cristãos na minha vida, mas eu queria que minha música chegasse em qualquer público, eu não queria me limitar. E quando eu passei a escrever as minhas primeiras composições, já foi um período assim, de uma transição que também não foi muito planejada. Eu fui conhecendo outras pessoas, conhecendo outros amigos, conhecendo outras realidades, sendo afetadas por outros espaços e vi que eu poderia falar sobre outras coisas, escrever também sobre outras coisas. Então, aí começou um período, né, na faculdade que eu passei a conhecer, a participar do grupo de pesquisa. Tu fez qual curso? Fiz Ciências Sociais pela UEMA, pela Universidade Estadual do Maranhão, e dentro das Ciências Sociais eu sou até hoje ainda integrante de um grupo de pesquisa chamada LIDA, Lutas Sociais, Igualdade e Diversidade. Então lá eu comecei a solidificar os primeiros ciclos de amizade, que era uma galera assim extremamente diversa, assim, com uma diversidade de ideias. E ao mesmo tempo que nós éramos muito dedicados à academia, mas tinha também uma parada com a arte, com a poesia. Então eu tinha um amigo que era poeta, eu tinha um outro que já gostava de guitarra. Então eu fui me encontrando também ali naquele contexto, que já vinha trazendo essa bagagem, né, da minha educação anterior, e aí fui somando a todas essas influências que eu fui experienciando na universidade e com os meus amigos do Grupo Lida,
através de viagens, a gente tem trabalhos sociais, projetos que foram desenvolvidos em quilombos, projetos desenvolvidos em aldeias. Então, todas essas experiências começaram a me afetar e trazer novos elementos para a Regiane, né? Então, isso começou a se refletir em algumas composições, que inclusive uma delas está nesse álbum, que é o EP Vista-nos, que é na música Margens, que eu considero assim, que foi a primeira música que eu fiz pensando nessas minhas novas experiências, já fora dessa trajetória, né, só com aquele mesmo grupo religioso e tal. E aí, a partir de então, eu, assim, de uma forma muito natural, eu me vi tendo a minha musicalidade afetada por essas coisas. Eu precisava escrever alguma coisa sobre isso e botar isso para fora. Não que necessariamente todas as minhas canções vão passar a ter um cunho político ou militante, porque a vida ela é diversa, né? E em algum momento você vai escrever sobre uma experiência aqui, mas também você vai escrever sobre outras coisas mais subjetivas, sobre o amor, ou sobre uma decepção, ou também sobre algo que lhe afete politicamente, que eu sou muito afetada politicamente. Eu quero trazer isso também para as minhas obras musicais de um modo geral, assim, sabe? Que massa. E eu acho legal que, tipo, esse movimento, né, da galera que tem uma base super forte musical ali na igreja, né, no mundo gospel, e às vezes, eu não sei se o termo que eu vou usar ele é correto, mas ele meio que se desprende, ou então ele abre, né, amplia os horizontes, que quando ele sofre essa influência de coisas que não chegavam perto, né, parece que vira um monstrinho musical, porque tem uma base muito forte, né? Isso é legal, né? É interessante perceber isso no movimento desses ambientes religiosos, assim, de como que você incentiva a música, aí a galera fica ali capela e tal, estudando. E aí quando acontece uma Regiane da vida maravilhosa, E é muito interessante. que toma a decisão de compartilhar a sua arte com muito mais pessoas, é muito legal perceber isso de ti, de como você já está falando aí do seu processo de composição, né? Sim. Essa coisa orgânica que vem. A Regiane não é a mesma de 5 anos atrás, de que tu vai te formando a partir de tudo que tu tá vivendo e entrando em contato, né? Eu acho que ser artista é isso, é ser muito sensível a tudo que está acontecendo, né? E se entender nesse mundo. Fala um pouco das tuas composições e de como tu começa a te relacionar com reggae, com o movimento de reggae aqui em São Luís. Então, tem uma... Nossa, que massa! Eu tenho uma frase de uma música que às vezes sintetiza muito, porque embora assim, eu considere que eu ainda não atingi o máximo que eu queira como artista, né? Tipo, o máximo do sucesso ou o máximo das produções, mas eu considero que todas as coisas que já aconteceram aqui em São Luís, para mim, são muito importantes e tem uma base assim muito forte. Assim, eu me considero uma pessoa extremamente de sucesso aqui, mesmo aqui em São Luís. Na verdade, eu até tiro essa palavra mesmo, né? Porque a gente é tão rico, a gente é tão foda e a gente tem tantas coisas para nos inspirar, para nos potencializar como artistas. Mas é incrível como eu nunca planejei nada, assim, eu nunca planejei uma carreira antes, né? Nunca tinha planejado uma carreira. Eu nunca tinha parado assim, não, peraí, eu vou bem aqui parar de cantar isso e começar a cantar isso porque isso vai me levar a tal lugar. Nunca foi assim, né? E aí eu tenho uma frase de uma música que diz que o acaso sempre me protege enquanto eu ando distraída. Porque eu sempre fui muito distraída. Assim, nunca olhei para uma banda ou para um espaço e, tipo, precisei fazer alguma coisa, chalerar alguém me deixa cantar aqui. As coisas foram acontecendo muito organicamente e assim foi no reggae. Sempre flertei com reggae desde a época que eu era da igreja. Assim, eu lembro que qualquer espaço que eu tinha para cantar uma música assim, diferente daquele louvor ali, quando era um workshop, que às vezes tinha uns workshops na escola de música, tinha uns recitais de escolas de canto, embora eu também nunca tenha estudado canto, mas tinha os meus amigos que eram professores que me chamavam para fazer um recital, para fazer uma intervenção, e sempre quando eu tinha qualquer oportunidade de estar em qualquer outro espaço que não era aquele espaço mais tradicional, mais religioso, eu fazia alguma música, às vezes até gospel, em versão de reggae. E sempre gostei do reggae, mas nunca tinha explorado e acho que talvez nunca tinha estado no lugar certo e na hora certa para isso se potencializar.
E aí, então, trabalhando na noite, comecei a conhecer outras bandas e ver uma galera que estava fazendo reggae. E, na verdade, o meu primeiro contato foi nos clubes de radiola, né? Que eu comecei a ir, eu comecei a ir para os clubes de radiola, de reggae. E, assim, tem os lugares de reggae aqui em São Luís que são bem, assim, mais burgueses, que já agradam... Existem vários espaços, exatamente, né? Que já Porque agradam... o reggae é uma coisa que ele meio que... Exatamente. É algo que democratiza essa coisa de ser ludovicense, da ilha, né? Mas tem... Então, todas as classes curtem o reggae. É bem claro, é que quem... Mas tu foste lá nos espaços alternativos mesmo, da galera, Só que aí eu via, roots. e aí eu uma relação foi me puxando a outra, e de repente eu me vejo sozinha em outras quebradas sem ser a minha, procurando ali aquela sequência mais pedra, né, mais clássica, como dizem a galera que realmente são estudiosos de reggae, porque os DJs, eles são estudiosos de reggae, né? A gente tem... Eles foram os verdadeiros promotores da cultura do reggae, né? Então tem Passou por eles tudo. Exatamente. Então aí eu me vi sendo puxada para querer curtir o mais tradicional possível. Então isso me afetou muito. E aí eu comecei indo, aí eu me apaixonei pela dança e aprendi a dançar com a galera dos clubes de reggae, os dançarinos, os senhores mais antigos que são os melhores de passo. E aí, já afetada por esses, né, por gostar de ir para a radiola, e gostar também de escutar o reggae nos clubes, gente, é difícil de explicar. E aí eu lembro de ter sido convidada para ser vocalista de uma banda que hoje ela não é mais atuante, ela durou um pouco tempo, que se chamava Loving Roots, que foi pelo João Paulo. Na época era João Paulo, Bives... Pra fazer onde? Pra fazer ali a Praça do Reggae? Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Você fez muitas vezes ali na Praça do Reggae, né? Sim. Que foi um movimento lindo. Exatamente. Tipo, a massa regueira, Sim. indo mesmo pro Centro Histórico, às quintas-feiras. Exatamente. Fez um movimento muito interessante ali. Eu acho que é um projeto que... Pô, a gente precisa lembrar, né, dos projetos bons que acontecem na cidade. Eu acho que era um projeto muito interessante que rolava ali na Praça da Criança, que depois virou, por conta do movimento Praça do Reggae, do lado do Museu do Reggae. E você marcou ali também, né? Eu fiz algumas apresentações. Você se relacionou bastante com o público de reggae nesse momento, né? Também. E aí essa banda não vingou, a gente teve algumas apresentações pontuais. E aí eu comecei, no próprio bar que eu trabalhava, cantava semanalmente, outras bandas de reggae tocavam, que eram os meninos da cena roots. Então começou aquela coisa, Regiane, vem fazer um feat. E eu amava, né? Aí, tipo assim, cara, eu amava, assim, fazer o feat, né? Não, eu cantava 2 músicas com a Cena Roots, aí chegou um determinado tempo, bora fazer um baile, fiz um show, eu lembro que eu fiz o meu primeiro show, assim, que quase, assim, muita gente não ouviu, porque era pouco divulgado, foi pouco divulgado na época, mas o primeiro show eu fiz teve até a participação da Nubia, a gente fez um baile chamado Baile Dela, só uma noite só de reggae, e daí começou. Fazendo feat com a galera da Cena Roots, acompanhando os shows da galera, até que num desses feats conheci a galera da Raiz Tribal também, eu lembro que no primeiro show que a gente fez, que eu fiz com a Loving Roots, eu lembro de alguns dos meninos da Raiz Tribal terem ido lá prestigiar também pelos músicos, que são músicos muito aclamados da cena do reggae. E aí começou esses feats, né? Eu lembro que os meninos da Raiz Tribal começaram também a me chamar para fazer o feat. E em um desses feats a gente interpretou a música Blessing de Etana e de repente a música viralizou em São Luís, né? Viralizou no Facebook, no Twitter, a nossa interpretação. E a música até voltou a tocar de novo nas rádios, porque ficou tão famosa aqui que ela começou a ser tocada de novo nas rádios e algumas festas de reggae a galera começou a tocar a música de novo, porque é uma música já um pouco antiga, né, de Etana e um feat que ela faz com Arboriz, se eu não me engano, não sei se é assim a pronúncia. E aí a galera começou a vincular a minha imagem também ao reggae. E foi assim, não percebi, não planejei, mas só amei. E de repente, eu sempre digo, quando as pessoas falam do reggae comigo, eu falo assim que não foi eu que escolhi o reggae, eu amo reggae, mas eu sinto que foi o movimento que me acolheu e de repente eu tá no mesmo rolê que Núbia, no mesmo rolê que Célia Sampaio, que para mim são referências do reggae. Eu já conheci Núbia antes de cantar muito, eu via Núbia tocando na Praça do Quatraque, só ela, voz e violão, e eu achava aquilo máximo. Então, assim, foi o público que me acolheu, eles que me escolheram. Assim, eu sinto que
que foi a Márcia Regueira que me acolheu e me trouxe, assim. Eu trago, de alguma forma, isso para o último single que eu lancei, Tirem as Cercas, que é, tipo, unindo a Regiane, as mudanças, ao reggae. É exatamente isso que a gente queria te perguntar agora, Regiane, saca? Desse último single, Tirem as Cercas, que veio junto com um clipe incrível, né? O feat teu com o Núbia, que o Núbia veio aqui também, falou pra caramba, foi lindo. Eu queria saber agora de ti, como é que surgiu, como é que foi a produção? Pois é, a música Tirem as Cercas, ela foi feita em 2018, se eu não me engano, e eu segurei ela um tempão, porque eu queria contar uma boa história, né? Eu queria, tipo, eu não fiquei mais preocupada em gravar álbum, né? Que eu já tinha lançado Vista-nos e nunca tinha trabalhado muito. Eu decidi concentrar as minhas energias em um único single. E foi agora, durante a pandemia, né, que eu, em uma live, eu recebi um convite da Thaís Lima, que representa a Guajajara Filmes, que foi a diretora do videoclipe. Ela fez um convite online. Eu estava fazendo uma live durante a pandemia, durante os primeiros meses de isolamento social. E ela falou assim, eu quero fazer um clipe teu. E eu queria muito, assim, a música já estava gravada, eu já tinha produzido, já estava pronta. E eu tinha um cronograma de lançamento, aí veio a pandemia e eu fiquei, assim, um pouco paralisada. E aí eu recebi o convite e eu falei assim, cara, vamos fazer esse clipe. Eu nunca tinha feito um clipe, eu nunca tinha tido um registro de audiovisual do meu trabalho. E aí veio, assim, eu sinto que veio no momento certo, porque eu julgo a minha melhor música, assim, eu acho que é a música de maior amadurecimento, assim, desde a época que eu comecei a compor. E essa música traz justamente essas minhas experiências, né, que eu vivi a partir das viagens com Lida e entendendo como que é a realidade do Maranhão, das desigualdades em relação à terra, ao território, das comunidades quilombolas, de você entender como é que está a situação das comunidades indígenas em relação com o poder. Então, refletindo isso na academia, mas não só dessa veia acadêmica, mas uma veia também que é parceira, que é militante, que o nosso grupo de pesquisa na UEM, ele tem essas múltiplas frentes, né? Ao mesmo tempo que é um grupo de pesquisa, mas é um grupo que também se doa às causas, que assessora, que milita, que se torna parceiro dos movimentos sociais aqui no Maranhão. De fato se aproxima, né? Exatamente, que de fato se aproxima. Não fica só na academia, né? Exatamente, então a música Tirem as Cercas fala muito desse processo. E quando eu recebi o convite para gravar o videoclipe, a Thaís Lima, ela inclusive mencionou comigo que lembrava de uma situação em que eu cantei a música junto com a Núbia no Sobre Tatame, nas primeiras edições do Sobre Tatame, e tinha ficado muito na memória dela e que ela achou, né, tinha essas memórias dessa apresentação que foi muito forte, né? Cantar ao lado de Núbia, com a intervenção de Débora Mello, que é uma poeta aqui de São Luís Maranhão, mulher negra, extremamente engajada e maravilhosa, e uma potência aí, que espero que daqui a alguns meses a gente veja. Incrível. Exatamente. Então a Thaís, ela tinha muita memória que a gente fez essa apresentação, a gente fez um grito de militância já em 2018. E aí ela, a partir dessa memória e desse convite, ela encarou, né, esse desafio de produzir, de dirigir o clipe, de roteirizar. E foi muito assim, foi um convite online que eu recebi, não conhecia, né, a Guajajara Filmes, não tinha noção de como que era a cena do cinema aqui no Maranhão. E a partir uma super equipe, né? Exatamente. Uma equipe legal, né? Exatamente, foi uma super produção. Uma estrutura massa, que legal. Sim, e foi muito orgânico, assim, porque a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então, tudo tinha que ser muito reduzido, a equipe tinha que ser reduzida. Com muito cuidado. Mas, embora a gente veja assim, os créditos, né, uma equipe imensa, mas muita gente ajudou de forma online, muita gente ajudou à distância. E muita gente também se doou, se apostou no projeto. O diretor de arte, que é o Zé, que foi a primeira direção de arte dele, e eu fico muito feliz por
por ele de alguma forma ter me escolhido através da Thaís, né? A Thaís mobilizou essa equipe inteira, então as pessoas se apostaram. A Thaís também se apostou, é o primeiro clipe dela dirigindo, roteirizando e assumindo também a produção. Então, assim, foi uma doação, assim, foi um momento que a equipe inteira se doou, eu não tinha um centavo, mas a gente acabou mobilizando a grana necessária através das lives, através também de alguns patrocínios, e graças a Deus deu certo, assim, né? A gente conseguiu lançar o clipe e marca também, assim, um antes e um depois, né? Da minha carreira, porque o meu primeiro trabalho de audiovisual e eu percebi a importância, né, de ter Foi um marco, né, amiga? Foi eu imagino. Marco. Foi no meio da quarentena. Foi no meio da quarentena. Eu já vou pegar um gancho para falar contigo sobre... Eu imagino que é um marco, inclusive, na tua relação com o público. Demais. A gente percebe uma mudança nas tuas redes sociais, de como que tu vai apresentar o teu trabalho. Sim. Aí você fez esse trabalho lindo do Tirem as Cercas, assim, ficou fantástico, muito sensível, todo o processo. E fecha o ano com um projeto lindo, que foi o Conecta Música. Sim. Você gravou uma coisa, de novo, a composição sua, fantástica, assim, ficou tudo muito bonito. Fala dessa experiência. E conta pra gente também dos seus próximos passos, assim, agora, nesse momento. Então, e aí, de fato, foi um antes e um depois. Eu acho que Tirem as Cercas, o potencial de Tirem as Cercas, eu acredito que ele tem uma influência forte no próximo projeto que foi gravado através do Conecta Música, porque movimentou as redes sociais, a galera teve acesso. Então eu me inscrevi no edital do Festival BR-135 e tive a honra de ser selecionada, né, e ter gravado mais um single, né, 2 singles durante a pandemia. Gente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Que bom, amiga. E foi maravilhoso, assim, porque... A gente que ganhou. A gente que ganhou, é verdade. Todos nós ganhamos. Não, a gente público que ganhou. Sim. Você presenteando a gente com essas músicas. E aí o projeto do Conecta Música, né, já tem o lançamento do single, né, do Me Levo, e que compõe esse EP, né, que é lançado pelo selo do Festival BR-135 e que já faz essa conexão com outros artistas, inclusive você, né, através da Froz. E o Thierry também. Então, já pude mostrar um outro lado meu, né, através de Me Levo, que é esse lado que fala um pouco da minha percussão, exatamente. Né? Eu sentir mais latina. Sim, e eu sempre tive vontade de fazer... A latino-americana apareceu mais, assim, Exatamente, sempre tive vontade de fazer uma música, assim, que tivesse esse tipo de levada, né, que tivesse esse tipo de textura. Eu achei que o projeto, através da direção aí do musical do Ale Muniz, ficou assim fantástico. Foi assim um ganho muito grande. Eu sei que quando fala assim, nós públicos ganhamos, mas eu também assim considero que foi um outro presentão, assim, de compartilhar isso com as pessoas através desse projeto, né, do Conecta Música, através do single Me Levo, que vocês podem aí ouvir, procurar nas plataformas digitais, só procurar aí Me Levo, Regiane Araújo. Se inscrevam no meu canal, inscrevam-se no meu perfil de artista do Spotify. Minha diva, temos previsão de lançamento? Como é que tá 2021? Ou seguimos na mesma incerteza que segue o Brasil? Que olha... Não, assim, eu acho que isso aconteceu com muitos artistas. A pandemia, esse período de isolamento social, me fez refletir muito na minha trajetória, na minha vida como artista, como cantora. Que, inclusive, a gente estava conversando antes do podcast começar, né, sobre esse lance de você viver da noite e, ao mesmo tempo, ser compositora, trabalhar com seu autoral. Sim. Então, são universos diferentes, exatamente, né? E aí desacelerou, né? A pandemia fez todos nós desacelerar. E eu senti que isso trouxe um potencial criativo maior para mim, né? De eu pensar mesmo mais no autoral. Como eu sobrevivo de música... Mais tempo para desenvolver sua criatividade. Exatamente. Como eu sobrevivo de música, hoje estou sobrevivendo de música, já trabalhei até um certo tempo como cientista social formada, mas agora estou sobrevivendo apenas da música, dos eventos, dos shows. Então isso consome muito a gente como artista e acaba que isso sobrecarrega e fazendo com que a gente às vezes esqueça de trabalhar mais o nosso lado criativo, do lance da produção. E que a gente sabe que é muito difícil por sermos artistas independentes, de não termos os empresários aí jogando dinheiro
dinheiro em cima da gente pra gente produzir, a gente sabe o quanto que é difícil se movimentar. Então, o processo de produção, de gravação de Tirem as Cercas, do clipe de Tirem as Cercas e também do Siga Me Levo, me deu uma sacudida, assim. E eu quero passar o ano de 2021 produzindo, assim. Eu não quero deixar de produzir, eu quero continuar gravando, quero continuar me comprometendo, porque eu senti disso, assim. Eu consegui sentir as pessoas e o quanto que as pessoas dizem, Regiane, o que tu tens não é só teu, o que tu tens não é só pra ti, tu tem que colocar isso para fora. Então eu quero cada vez mais me conectar com as pessoas através do que eu sinto aqui, como um corpo feminino no mundo, como uma pessoa que se deixa ser afetada por pautas importantes, que é preciso da arte para falar tanta coisa importante da vida, da política, enfim, sobre nós sermos mulher no mundo e sermos artistas e enfrentar extremas dificuldades para poder continuar se mantendo como cantora, como compositora. Então, assim, não quero mais parar, eu quero continuar nesse processo criativo, investindo, dando do suor, das tripas ao coração para continuar produzindo e deixando o nosso nome por aí, né, no mercado. Sim, e que as coisas fiquem mais facilitadas, né? Que a gente tenha mais oportunidades para esse caminho ser menos doloroso e mais prazeroso, né? Porque acho que quando a gente tá no palco aí supera tudo, né? É verdade, supera tudo. Supera todas essas dificuldades, né? Mas, minha parceira, o fato é que o teu nome já tá, pô. Já tá no mundo, já você já tá saca? lançada, bebê. Já é, Regiane, obrigado demais. Foi massa esse papo, essa conversa. Foi ótimo te conhecer. Eu não te conhecia assim, né? Que maravilha poder, né, ir um pouquinho mais perto dela, assim, né? Que bom, gente. Eu que tô honrada demais. Queria lembrar a galera aqui das redes sociais, viu? Siga a gente lá no Instagram, Matraqueiros, no YouTube, lá vocês vão ver o episódio completo lá. Vai ter também no Instagram os cortes Matraqueiros, onde a gente vai pegar as melhores partes das conversas e soltar, né, Fernanda? Isso mesmo, minha gente. Eu me despeço de vocês. Matraqueiros Podcast fica por aqui. Mas a gente, antes de terminar tudo, a gente vai ter um momento musical maravilhoso com a nossa querida Regiane. É isso aí. Meu amor, a vida escorre em telas de cores, nem reparou seu rosto triste, o olhar de dores no corredor. Queria apenas desabafar e corre a dor que silencia quem quer falar. Meu amor, a vida escorre em telas de cores, nem reparou seu rosto triste, o olhar de dores no corredor. Queria apenas desabafar e corre a dor que silencia quem quer falar. Você escuta do lado de dentro de todo o perigo da vida, de todo absurdo. Do lado de fora sofremos na pele racismo, machismo e sujeira do mundo. Vem falir da paz, vem falir da paz pra nós. Pouco se escuta, trêmula voz que conta como se fez casa aquele chão. Tire as cercas, deixe as flores que pintam de todas as cores, toda a liberdade da paz do lar, território livre já, meu amor. A vida escorre em telas de cores, nem reparou seu rosto triste, o olhar de dores no corredor. Queria apenas desabafar e corre a dor que silencia quem quer falar.
Você escuta do lado de dentro de todo o perigo da vida, de todo absurdo. Do lado de fora sofremos na pele racismo, machismo e a sujeira do mundo. Vem falir da paz, vem falir da paz pra nós. Pouco se escuta, trêmula a voz que conta como se fez. Casa aquele chão, tire as cercas, deixe as flores que pintam de todas as cores, toda a liberdade da paz do lar, território livre já. Tu viu o relatório do CIMI, o tanto de indígenas mortos, os fazendeiros todos armados até o pescoço. São mais de 500 anos que os povos estão na labuta, mas militância e resistência vocês chamam de vagabundo e puta. Os que têm o que comer, carne e arroz na panela, não sabem das greves de fome na luta por terra. Cola na comunidade pra tu ver a real. Os meninos não têm pão e Maria não tem R$1. Na TV não passa bala, nem o abuso da polícia, nem as revistas lá no beco da periferia. Tem que acabar com esse fascismo, tem que acabar com esse machismo, tem que acabar com esse racismo contra as minorias. Queremos território livre e demarcação. Território livre já.